Portugal foi alvo de 3 invasões. A primeira invasão teve início em novembro de 1807, comandada pelo general Junot. A segunda invasão teve início em março de 1809 e a terceira e última teve início em junho de 1810. A razão imediata das invasões relaciona-se com a recusa portuguesa em aderir ao bloqueio continental decretado por Napoleão em relação à Inglaterra no ano de 1806. Para agravar a situação, em agosto do ano seguinte, a França apresentou um ultimato ao governo português. Ou este declarava guerra à Inglaterra até o dia 1 de setembro, ou as fronteiras nacionais seriam cruzadas pelos soldados franceses. Na medida em que a aliança anglo-lusa não foi quebrada, a ameaça foi cumprida em meados de novembro. Junot, o general francês, foi ajudante de campo de Napoleão, servindo no posto de sargento e tendo ascendido a general em 1801. O mesmo recebeu o título de Duque de Abrantes em 1804. Comandou a primeira invasão francesa a Portugal à frente de um contingente militar composto por 25 mil homens, divididos em 3 divisões, de infantaria e uma de cavalaria. Com o exército reduzido a menos de metade pela ocorrência de 15 mil baixas, Junot lançou uma proclamação em que se apresentava Portugal sobre o domínio de Bonaparte. As reações do protesto patriarca por parte dos portugueses, organizados em milícias populares com grande expansão no norte do país, conduziram vários confrontos que contaram com a colaboração e o apoio militar dos ingleses a favor de Portugal. Junot saiu derrotado na Batalha da Roliça, 17 de agosto de 1808, o que levou à sua retirada expressa do território português, e apenas regressou em 1810, integrado no exército de Massena, durante a terceira invasão francesa. Na iminência da invasão, o príncipe regente Dom João fizera já saber a Napoleão que iria cumprir as disposições do bloqueio continental, e em 30 de outubro declara mesmo guerra à Inglaterra, mandando prender em novembro os ingleses residentes em Portugal. A Convenção Secreta entre Portugal e Inglaterra, assinada no dia 22 de outubro, estabelecida com segurança a manobra luso-britânica de pôr a salvo a família real e o governo português ao Brasil. Sob o comando de Junot, as tropas francesas entraram em Espanha em 18 de outubro de 1807, cruzando seu território em marcha acelerada em pleno inverno, e alcançando a fronteira portuguesa em 20 de novembro, sem encontrar nenhuma resistência militar. Uma coluna de tropas invasoras atingiu Abrantes em 24 de novembro. E apenas um dia antes, a família real e a corte portuguesa haviam se transferido para o Brasil, a bordo de uma larga esquadra naval, protegidas por naus britânicas e levando consigo cerca de 15 mil pessoas, deixando o governo do território europeu de Portugal nas mãos de uma regência com instruções para não resistir aos invasores. Segunda invasão. Enquanto em Portugal se lutava contra a ocupação francesa, os espanhóis, em revolta contra os usurpadores franceses, obtêm apoio das tropas britânicas estacionadas a norte de Portugal. Sob o comando de John Moore, os britânicos passam a fronteira no início de 1807, para serem derrotados pelo Marechal Nicholas. Obrigados a retirar, deixaram à descoberta a fronteira com Portugal, permitindo a Nicholas invadir o país pela fronteira de Trás-os-Montes e Alto Douro, em março de 1807. E depois avançando até a cidade do Porto, que ocuparam a 24 desse mês, fixando a fronteira no Rio Douro. Terceira invasão. Uma terceira invasão francesa no território português teve início em 1810, sob o comando do Marechal André Massena. Penetrando pela região nordeste de Portugal, conquistou a Praça Forte de Almeida, em agosto, na fronteira, marchando em seguida sobre Lisboa. Mas interceptado pelas forças luso-britânicas, foi derrotado em 27 de setembro. E em 4 de março de 1811, Massena viu-se obrigado a desistir e a retirar-se definitivamente de Portugal. As armas utilizadas nessa guerra eram o mosquete. O mosquete era uma das primeiras armas de fogo usadas pela infantaria, e tratava-se de uma evolução do arcabuz semelhante a uma espingarda, porém muito mais pesada, e com um cano de até 1,5 m, sobre a culatra de madeira. E concluindo, o estudo das circunstâncias que envolvem a guerra peninsular são importantes pelos desdobramentos que encerram, debilitando as forças da França e consolidando a hegemonia inglesa, que se afirmaria a partir de então. Napoleão abriu as portas que conduziram à independência da América Espanhola, e o mesmo aconteceu ao permitir a saída de Dom João para o Brasil, processo que criaria as pré-condições para a independência da América Portuguesa.
Com isso, concluo a minha apresentação e gostaria de agradecer à senhora professora pelo seu tempo.